Olá, queridos. A paz do Eterno, que o Eterno venha nos abençoar nessa riquíssima oportunidade. O vídeo é bem rápido e me perguntam sempre sobre tradução. Qual é a melhor tradução da Bíblia? Bom, é possível existir uma tradução perfeita que corresponda com a sua totalidade o texto original. Não existe. Tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Não é possível uma tradução expressar tudo o que eu posso extrair desse texto. Bereshit é em princípio, Beit está suspenso no texto hebraico, o Beit também é número. Então é o número 2. Dois princípios. Existe uma interpretação rabínica sobre isso. Barar tanto é criar como é engordar. Está no singular. Elohim, título majestático. O Et. O que é Et? Et Hashamai Veit Haaretz. O Et é o Aleph e o Tav. Yeshua disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele falou em hebraico ou ele falou em grego? Então, ele não falou em grego. Então, o grego já é uma tradução do hebraico. Alguns deduzem que o Novo Testamento foi escrito em grego, algo que eu não acredito, mas, ainda que fosse escrito, o que foi falado pela boca de Yeshua não foi grego, foi aramaico e hebraico. Então, para se entender o que Yeshua falou e pronunciou, tem que se entender e tem que ter uma mente hebraica. Uma vez eu perguntei a um tradutor da Bíblia, um professor, e ele me respondeu: professor, em que língua Yeshua ensinou? E ele disse, claro que foi hebraico e aramaico. E eu disse, então por que defende-se que o Novo Testamento foi escrito em grego, visto que, então, se foi escrito em grego, já é uma tradução. Então veja que o grego, ainda que fosse original, os seus manuscritos, ele já é uma tradução do hebraico e aramaico. Então, se você quer entender o que Yeshua realmente falou, você tem que entender o hebraico. Por exemplo, Ashirei. Na Bíblia está bem-aventurado, feliz. Ashirei, a sua raiz, quer dizer avançar, quer dizer prosseguir. Então, Yeshua está dizendo assim, em marcha, é a tradução do tradutor judeu André Shuraki. Então, você precisa entender o original. Não adianta você tentar pegar atalhos. Você quer entender o que Yeshua disse, tem que pesquisar a cultura hebraica, tem que ter um livro, um livro de cultura hebraica, tem que ter uma tradução, várias traduções, não basta uma. Eu tenho de Jerusalém para mim é melhor que as outras. Mas quem sabe o grego é melhor ir no grego, porque do grego eu posso chegar ao hebraico. A palavra graça, eu posso chegar à palavra hesed. A palavra fé, eu posso chegar à expressão emuná. Então eu consigo chegar a uma mentalidade hebraica ainda usando o grego. Anjo, malar, mensageiro. Então eu consigo chegar a uma mentalidade hebraica e hoje já tem versões em hebraico do texto do Novo Testamento, né? Inclusive eu tenho duas versões do texto do Novo Testamento em hebraico. Então hoje é possível você estudar com uma mentalidade mais original e extrair do texto mais do que você pode, com uma tradução. Indico, existe um livro do Yosef Schuller, que eu tenho aqui, que fala sobre a interpretação judaica do primeiro século, né? Tesouros Ocultos. Esse livro do Yosef Schuller vai te ajudar a interpretar a Bíblia na sua forma original, tá? Porque o nível Soder, o nível Drash, os níveis de interpretação. Se você está estudando a Torá, se você está estudando o Novo Testamento, você precisa deste livro, Tesouros Ocultos, do professor do rabino Yosef Schuller. Bom, então não existe uma tradução perfeita, não existe uma tradução que corresponda ao original. Isso é impossível. Tá? Te recomendo o documentário do professor Edson de Farias, da Bíblia Interlinear em hebraica, né? Hebraica Interlinear. Lá ele vai falar sobre esses assuntos e expressões que a tradução, né, precisa-se do original para entender algumas expressões. Por exemplo, não existe mar vermelho. Nunca existiu esse mar vermelho. Mas todo mundo fala em mar vermelho. O que existiu é o mar do junco. Mas quando o hebraico vai para o grego, e aí que muda, altera as expressões. Então não existe nenhum mar vermelho, existe o mar do junco. Era uma planta no Egito, das águas, né?
Então, nós entendemos que a tradução, ela perde o que está no original. Como eu citei, etze. O que é etze? Etze é princípio e o fim. Etze, princípio e o fim. Arfetav. Então, se eu traduzir o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim etze, eu posso traduzir de forma diferente. Eu posso traduzir em princípio, moldou, porque a palavra bará quer dizer engordar também. Né? Aí entra a polissemia. Então, você precisa entender muita coisa. Antes de querer uma tradução perfeita, você tem que entender essas questões. Não é fácil. Existem palavras em hebraico. Pra você ter uma ideia, no hebraico antigo são 60 mil palavras para o hebraico antigo, sendo que no português nós temos 500 mil palavras. Então eram palavras, menos palavras, para mais expressões, sentidos diferentes. Então uma palavra às vezes é um nome, às vezes a palavra não é um nome pessoal. Né? Às vezes é uma qualidade. Então, depende muito do contexto. E a polissemia existe muito no hebraico. Então, Bereshit tem um beit suspenso em um início, em um princípio. Como eu disse, os rabinos entendem que tem dois princípios. Um de Jó e o outro que está relatado em Gênesis, no começo ali de Gênesis. Então, quem entender originalmente a Bíblia vai ter que ter uma mentalidade hebraica. Por quê? Até mesmo o Novo Testamento foi escrito totalmente por judeus com mente hebraica. E não essa mente helenizada. Bom, não quero dizer com isso que você não possa estudar o grego e extrair do texto grego conhecimento da verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você quer entender o que Yeshua realmente falou numa perspectiva original, a tua mente tem que estar hebraica. Não tem como fugir disso. Tem que entender sobre a cultura. Para você entender as passagens do Novo Testamento, ele vivia num contexto totalmente judaico. Então não tem como você tentar entender a Bíblia com a mentalidade de hoje. Né? Você precisa entrar na cena da época, naquele momento, na época que ele vivia, entender a cultura, entender o tempo, entender que expressões mudam com o tempo. Por exemplo, a palavra shalom. A palavra shalom hoje em Israel é olá, oi. Mas no hebraico é plenitude, shalom é paz. Então, quem entender o texto precisa entender. As traduções não correspondem ao original. Irmão Felipe, até onde as traduções podem comprometer o texto? Olha, nas minhas pesquisas é muito complicado, tá? Existem realmente traduções que é complicada. Ela não corresponde ao original, de forma nenhuma. Bom, e quanto mais você vai fazendo aí a chamada exegese, pesquisando as palavras no original, mais coisas você vai descobrindo. E aí chegar um momento que você vai descobrir muitas coisas. Né? Eu vou citar um exemplo aqui para te deixar com a pulga atrás da orelha. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que Yeshua vem da descendência de Davi. Você já parou para analisar o que é descendência no grego? Já parou? Então pesquisa lá, a palavra é sperman. O que é sperman? Já parou para analisar agora? Paulo diz que Yeshua veio do sperman de Davi. O texto grego diz isso. Quer dizer, vem da semente. Semente vem do sêmen de Davi. Bom, vou te deixar agora curioso. Então pesquise, tá bom? Se a palavra do Eterno, a Bíblia, ela é inerrante, não pode haver contradição. E se existe alguma contradição, nós temos algumas opções. Ou é uma má tradução, ou é um enxerto. Porque contradição não há na palavra do Eterno. Mas os homens, sim, podem se contradizer. O Eterno jamais se contradiz. Então, para você fazer uma exegese, você tem que entender que você está entrando numa área que você vai descobrir. Tá? E vai ficar impactado. Um abraço a todos vocês, que o Eterno os abençoe. Em nome de Yeshua, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e busque o Eterno. Eu te indico de Jerusalém para iniciante, mas posteriormente entre neste mundo da tradução. Você vai ficar impactado. Foi assim que o Eterno me revelou tudo que eu sei hoje. Quando ele disse para minha esposa, diga para o Felipe, meu servo, estude as cartas paulinas, comece por Atos dos Apóstolos. Num dia só, eu descobri erros de tradução na Bíblia comum. Tá? Quando o Eterno te revela, você deve ir. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua.